Então, eu vou passar a palavra para a Daniela Schneider, que vai apresentar. Ok. Alô? Bom dia. Neste sábado baiano, né, nós aqui, isso é um sinal de fé, né? Fé na prevenção, pelo menos. Muito bem. Queria agradecer a Brandi pelo convite de estar aqui, compartilhar com vocês um pouco algumas reflexões que a gente tem feito. Eu resolvi fazer uma apresentação mais teórica. Eu estou envolvido num dos projetos que a Andréia mencionou, que é esse projeto do Ministério da Saúde, que está fazendo uma avaliação piloto, uma adaptação transcultural, uma implantação para as escolas brasileiras de programas preventivos baseados em evidência, como se fala. Mas a gente ainda está muito no início do projeto, a gente ainda não tem os resultados. Então, respeitando um pouco este processo ainda, eu vou falar um pouco mais de teoria do que propriamente deste projeto, né? Que eu acho que num próximo encontro aí a gente vai poder falar dele. Então, eu vou falar um pouco dessa questão do que é implantar projetos baseados em efetividade e por que da necessidade disso. Então, queria iniciar, né, falando um pouco de que os anos 80 é um ano de entrada de um imperativo categórico da prevenção, né? A gente sabe que nos anos 60 começa a medicina preventiva e a psiquiatria preventiva com o Kaplan, e a gente sabe que as razões disso têm, no fundo, uma questão financeira, né, de barateamento dos custos da saúde, mas isso tem um impacto em termos de concepção, um outro olhar para a saúde, e esse modelo de pensar prevenção começa, então, um diálogo com o ambiente escolar, e começa também a ser um imperativo, então, para as escolas realizarem atividades preventivas. Bem, é interessante que essa relação saúde e educação, ela já é, então, de longa data, né? E hoje nós temos, inclusive, programas que vão estar colocando isso de forma institucionalizada na escola, como é o PSE, Programa Saúde do Escolar, mas que tem que ser cada vez mais aprofundada esta relação. Então, pode passar. Então, nos anos 90, nós tivemos um boom de atividades preventivas nas escolas, geralmente centradas num certo modelo, né? Os especialistas, então, iam às escolas oferecer o seu saber, o seu conhecimento, as suas técnicas, e formulavam modelos preventivos, né? Que tipo de modelos foram essas que imperaram nos anos 80 e 90? Então, eram modelos pautados centralmente na passagem de informação, né? O modelo das palestras de especialistas, o modelo de palestras de ex-usuários de droga, compartilhando o seu caminho, né? A questão da ciência, né? Da disciplina de ciência, trabalhando a questão do funcionamento das drogas, etc. Então, esse foi o grande modelo preventivo utilizado nesses anos. Era baseado em discursos ideológicos sobre bom comportamento, comportamento saudável, e, obviamente, isso estava influenciado pelo zeitgeist daquele momento, que era a lógica proibicionista, e que vai trazer uma perspectiva de amedrontamento, que já foi tão falado aqui, né, neste congresso, e vai instalar o que a gente chama, então, de pedagogia do terror. Então, este é um modelo que predominou durante muito tempo, né, e o que aconteceu? Esse modelo dos anos 80, ele foi muito sustentado em ações pontuais e descontínuas. Então, a gente convidava alguém para ir na escola, falar dos malefícios da droga, etc., ou trazia alguém para falar disso ou daquilo, da sua experiência, mas eram pontuais, descontinuadas, né? E realizados sem um processo de avaliação. A gente não avaliava aquele convite que a gente tinha feito com o ex-usuário falar, que impacto que isso tinha para quem estava escutando, né? E que foi verificado, que todos os estudos têm mostrado, é que este modelo era sem efetividade nenhuma, né? Ele não produzia o resultado que queria.
Até porque talvez não tivesse muito claro que resultados eram esses que se queriam, né? Era abstinência? Era diminuir o padrão de drogas? O que era isso? Então, pode passar. Então, começaram estudos discutindo por que esses projetos nas escolas não foram efetivos, né? Então, primeiro, porque não basta informação. A gente sabe que só a informação não é suficiente para mudar comportamento, né? Entra por um ouvido, sai por outro, como se diz no popular, né? E essa perspectiva moral que foi adotada, proibicionista, né? Ela também não é efetiva porque ela vai confrontar com os valores arraigados da comunidade. As comunidades têm valores, as crianças trazem o seu ambiente de socialização para dentro da escola. E quando você não considera isto, você, né, põe em questão, entram em conflitos os valores aí, né? Então, isso é uma questão importante, né? A comunidade tem valores próprios e não é o especialista como nós aqui, né? Doutores, pós-doutores, mestrados, que vão simplesmente chegar e dizer quais são os valores verdadeiros, né? Então, modelos não servem para todas as situações, e isso vai depender de cada situação. Pode tocar. Então, qual é o desafio que se impõe aí, que são questões que a gente tem pensado contemporaneamente? Que, se é assim, se você não chega impondo um modelo para qualquer lugar, você precisa pensar numa adaptação transcultural. Quer dizer, você tem que voltar-se para aquela realidade e fazer algo que esteja adequado àquela situação, àquele espaço cultural onde você vai entrar. Pode passar. Outra questão que não era efetiva é que o amedrontamento não funciona, né? Apesar de que a gente continua, ainda é um modelo hegemônico, se a gente for pensar, né? Por quê? Porque tem um outro lado que as drogas oferecem que fala mais alto. Que lado é esse? O lado do prazer, o lado da convivência com pares, porque a gente sabe que o ambiente mediado pela droga é um ambiente de socialização. Todos nós sabemos disso, que no final da tarde a gente vai beber uma cervejinha para dar uma relaxada, né? Então, isso faz parte. Então, não é assim que se fala de droga, né? Então, tem que deixar claro a realidade que está no contexto da droga. Por isso, o medo ele é contrário à produção de sujeitos autônomos, críticos. O medo torna as pessoas mais vulneráveis. E vulnerabilidade é um fator de risco para drogas. Então, o medo ele faz exatamente o inverso, né? Em vez de ele construir sujeitos críticos que se posicionem e possam escolher usar ou não, ele tira essa condição, porque ele joga a pessoa somente numa posição moral. Então, isso produz um efeito iatrogênico, né, que é extremamente prejudicial. As ofertas, então, de uma vida saudável também não são tão suficientes assim, porque o nosso mundo contemporâneo, quanta coisa boa que não é saudável, né? E essa coisa fala mais alto, né? Então, não basta só você ficar falando do que é saudável e não saudável, se aquelas coisas não saudáveis estão tão ao nosso redor e tão próximos em tantas situações e contextos, né? Então, tem que pensar outras questões. Bem, então começa um questionamento aí. Onde investir essa verba pública, veja? Se estamos fazendo um conjunto de programas, investindo verba pública ou privada, ou as escolas, ou estão investindo capital humano, capital financeiro nisso, será que vale a pena investir nisso, sem medir o resultado disso, sabendo que estudos têm apontado que isso não tem resultado, que isso não produz modificação de comportamento, que isso não empodera esse sujeito? Será que vale a pena investir nisso? Por isso que começa uma discussão sobre controle social, né? Aonde investir este dinheiro em prevenção? E começa, então, um questionamento, e baseado, então, numa discussão da necessidade de sustentação técnico-científica e da necessidade da avaliação, tanto do processo dos programas, quanto uma avaliação dos resultados. Pode passar. Que vai, então, colocar a exigência de que, hoje, quando a gente trabalha com prevenção, pelo menos quando a gente vai iniciar a trabalhar com prevenção, porque uma vez
já estabelecido esses parâmetros, tudo bem, mas que, para a gente iniciar um programa preventivo, a gente se preocupe, primeiramente, com algumas condições, se ele tem alguma evidência ou não, se ele produz os resultados que quer produzir. Pode passar. Então, como formular um processo, eu vou discutir com vocês agora. Pode passar. Algumas coisas que estão um pouco nas meta-análises, nas revisões sistemáticas, que têm apontado o que são efetividade de programas preventivos, bem rapidamente, porque o tempo já está indo. Volta lá. Primeiro, inversão de papéis, né? Não é o especialista que vai dizer para a comunidade o que fazer. A comunidade que tem que dizer para os especialistas, para quem for trabalhar com prevenção, quais são os seus valores e as suas necessidades. Então, a gente tem que inverter. E aí o grande desafio é como fazer essa escuta. Como escutar que necessidades são essas. Que valores são esses. Pode passar. Tem que dirigir esses projetos para públicos específicos, né? Que, para isso, necessita o quê? Um estudo rigoroso dessa realidade onde a gente vai aplicar. Antes de iniciar o programa? Porque os públicos são específicos. E aí, então, pode passar. Nós vamos ter aí, todo mundo já está careca de saber, prevenção universal, seletiva indicada, conforme a condição de risco que esta população com a qual a gente vai trabalhar tem, né, nesse levantamento inicial que a gente tem que fazer. Pode passar. E é importante, veja, fundamental que o programa tenha clareza de quais são seus objetivos e suas metas. E essas metas têm que estar claramente definidas, para a gente não sair dando tiro a esmo, né? Então, a gente pode voltar um pouquinho ali. A gente tem que saber quais são os desfechos, o que a gente quer, né? Isso pode ser quantitativo, qualitativo, né? Quer dizer, diminuir o consumo abusivo em quantos %, ou retardar a idade do uso inicial. O que são esses desfechos que a gente pretende, né? Pode. Bem, e aí a gente vai ter alguns indicadores institucionais, né? A gente sabe que na escola vai funcionar algo que seja incorporado no projeto pedagógico, se não passa pela escola. Se isso não for incorporado como algo que é daquela escola e atribuído como uma questão que faz parte daquilo que a escola pensa do que é educação, aquilo ali não vai fazer efeito. Então, tem que ser incorporado como projeto pedagógico. E, portanto, de preferência, construído coletivamente pelos atores envolvidos, pegando... Já está no time? Não, 2 minutos. Portanto, contextualizado, continuado e permanente, né? Nada de pontual, porque isso é algo que não tem efeito, né? Pode passar. E aí, importante, então, a presença de multiplicadores, ou seja, aquele que vai fazer a formação e que vai tentar fazer o elo de continuidade deste projeto. E alguns indicadores didáticos, né, ou metodológicos, de programas dinâmicos e participativos, promotores de integração grupal, são programas muito mais efetivos. A gente não vai ter tempo, mas eu estou com um desafio aí, gente. Um dos programas que a gente está trabalhando se chama GBG, Good Behavior Games, é um programa comportamental, e eu sou uma existencialista, eu estou num conflito ideológico aí, mas é muito interessante, porque o que este programa comportamental, skinneriano na sua essência, produz, é algo que para nós existencialistas é crucial, produz sociabilidade, relação social, porque ele trabalha com jogos interativos. Então, é muito interessante o desafio do que é isso, né? E de como realmente você produzir relações grupais é algo que é protetivo, né? Pode passar. Bem, fatores de risco e proteção, diminuir fatores de risco, aumentar fatores protetivos, isso também a gente já está careca de saber, porque já é algo que a gente vem trabalhando bastante. Pode passar. E que tipo de conteúdo, né? Isso é uma coisa bastante importante que a gente tem discutido, e cada vez mais os programas têm avançado para algo que a gente trabalha no genérico como habilidades para a vida, né? Então, essa é a questão crucial da vulnerabilidade desse sujeito. O que tem mostrado é que a condição de vulnerabilidade para o uso mais abusivo de droga tem a ver com essa
condição deste sujeito de não conseguir comunicar-se com o outro, interagir com o outro, isso tudo é fator de risco. Então, a gente tem que fortalecer habilidades para a vida. Comunicação, pensamento crítico, empatia com o outro, lidar com as suas emoções, esses são os pressupostos fundamentais. Pode passar, eu vou concluir. Então, pode passar. Necessidade da pesquisa, né? Eu ia falar um pouco das etapas da pesquisa, mas vou pular, eu vou para o final lá. Metodologias de avaliação qual e quant, triangulação de métodos, pode passar. Eu queria, então, para fechar, duas frasezinhas básicas. Uma de Einstein que diz: educação é aquilo que fica depois que você esquece o que a escola ensinou. E eu acho que isso é crucial para a gente pensar programas preventivos. O que vai ficar para a vida deste sujeito? O que é significativo do que a gente faz e que ele vai levar para a sua vida? Isso é trabalhar as vulnerabilidades, a diminuição de vulnerabilidades. Isso é crucial para pensar programas preventivos. E para fechar, então, e me despedir, não é uma frase do Paulo Freire, né, que não podia faltar aqui. Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transformar a sociedade, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Ninguém educa ninguém, nem ninguém educa a si mesmo. Todos educam-se entre si, mediatizados pelo mundo. Então, pensar programas preventivos é pensar isso, é pensar o que é estabelecer mediações humanas que viabilizem fatores que vão nos tornar humanos, demasiado humanos, em que, até usando então o Derek, que foi tão citado aqui, né, em que a gente consiga lidar com a vida, né, sem precisar necessariamente extrapolar nas nossas bengalas, né? Usar uma bengalinha de vez em quando é bom, mas sem a gente viver em função dela, né? Isso é crucial. Obrigada. Bom, então, obrigado, Daniela, pela sua apresentação.